temos então o segundo dia, né, do Nova Capena Championship. E eu queria falar muito, né, eu já tinha falado isso no vídeo passado, eu queria falar muito sobre os resultados do que aconteceu hoje. Porque pra quem joga Standard, né, lembrando, a gente tem semana que vem já torneios Standard. Pra quem joga Standard, esse é o torneio mais importante que nós teremos. Então, é a boa base do que você vai esperar para os próximos torneios, de onde você vai escolher os seus decks, vem dessa matriz aqui, tá? Então pensa assim, se você tá vendo isso, os seus adversários devem estar vendo isso também. Então é sempre bom saber como você vai trabalhar essas informações, tá bom? Então assim, o grande destaque desse torneio foi o Jeskai Control. O Jeskai Control, então, ele consegue ter um win rate bem alto, né? Acima de 60%, o que é muito bom para um torneio desse tipo. Foi o deck que mandou aquele famoso Metacall nervosão e conseguiu punir muito, né? No vídeo passado eu já tinha falado como o Esper Midrange era o grande alvo desse torneio, e a gente pode ver aqui na faixa dele, né, os 50%. Eu tinha falado muito isso, vai ser 50%, vai ser 50%. O deck continua bom, tá? Só pra você que gosta de Esper, o deck continua bom, você pode trabalhar, ele é um deck mid-range, ele não é um deck fácil de hatear, então você consegue trabalhar pra ele subir esses números aqui, mas esse cinquentinho aqui foi, ó, cravadaço por parte dele, né? A gente vê até aqui algumas vitórias e tal. Tem o número das partidas. Ter os números das partidas eu considero muito importante porque a conversão dele não foi tão boa assim. Então tem poucos jogos do Esper aqui, né? O que a gente sabe é que ele em cima do Esper Tempo, teve uma vantagem muito grande em cima do Jeskai Control também, mas os números não são tão grandes assim. Sempre que você for analisar uma matriz dessa, você tem que dar uma olhada nos números. Que números são esses? Como é que eles estão analisando, etc. Ah, foram X partidas e a porcentagem é tanto. Então, por exemplo, aqui, 2 partidas entre Esper Midrange e Jeskai Control, 0% aqui. Então o Jeskai perdeu 2 partidas. Quer dizer, meu Deus, a match deve ser, tipo, brutalmente ruim. Não sabemos ainda, vai ter que sentar e trabalhar, mas os números do Jeskai aqui todos são bons, assim, né? Então, onde a gente vai nos números mais rechonchudos, por assim dizer. Então, ó, contra Esper Tempo aqui, tem 19 partidas, uma porcentagem boa. Contra a Naya Runes, tem 8 partidas, uma porcentagem boa. Então, todos esses números estão muito bons. Eu acho que se a gente tirar até essa questão do Esper, esses números do Jeskai Control só melhoram, fazem ele ser um dos principais decks. Outro bom deck que apareceu aqui, e eu acho muito importante a gente ressaltar ele, Grixis Tempo, o famoso Grixis Vampiros, que a Channel Fireball estava usando. Então a gente teve, né, 12 jogadores usando esse deck, jogadores de alto calibre, e dá pra ver bem aqui onde ele foi bem. Então ele foi muito bem onde ele mirou, então Esper, os Espers ele foi muito bem, e ele foi mal aonde ele não estava mirando. Então Jund, Jeskai Control, tal. Onde ele não mirou não estava tão bom, mas isso significa que o Grixis é um deck que consegue apontar muito, muito bem pro formato. Então, para você que gosta de jogar de mid-range, recomendo, pega a lista da Channel Fireball, começa a trabalhar nela, começa a dar uma desenvolvida aqui. Hunter X, muito obrigado pela raid, meu querido. Estamos aqui analisando os resultados desse Championship. Em terceiro, eu gosto de colocar o terceiro e o quarto aqui muito parecidos, porque a base é meio que a mesma de como o jogo vai funcionar, né? O plano, né, é o quê? Goldspan Dragon é uma carta que gera tempo advantage muito forte, ainda mais quando ele tem o seu querido amigo Lier. Eu nunca lembro se é o Lier, a Lier. Podem me corrigir à vontade. E esses decks, de novo, né? Eu sempre bato nessa tecla. São decks que vão muito mal ou não aparecem em torneios independentes, onde não temos jogadores profissionais. E na mão de jogadores profissionais, então, todos os jovens jogadores que a gente estava vendo se destacando nos 3 últimos eventos, né? Do ano passado pra cá, estavam jogando com esse Jeskai Combo, com um Izet Control, decks de Goldspan Dragon. Eles gostam muito desses decks, os resultados acompanham muito bem de novo. Decks que miraram em cima do Esper e miraram muito bem, apontaram bem de novo. Ótimas escolhas para você que
tá procurando, né, qual que é a boa do formato. É Olier, muito obrigado, é Olier, tá? Mas esses são os principais, assim, então... A história, né? Eu gosto muito de ler os números contando uma história. A história que a gente tem é... Esper chegou como o deck mais hypado, não à toa era o que tinha mais representantes. Era uma escolha muito segura também, vamos ser sinceros. Tudo isso aqui, os 4, 5 primeiros, 6 aqui, foram pra bater nele. E ele apanhou, tá? Colocaram o Esper pra sangrar e ele sangrou. Então, assim, quer dizer que o Esper não consegue ser mais um bom deck, ele não é uma boa escolha pra semana? Eu acho ele uma boa escolha pra semana, só que agora você vai ter que pegar a lista que tava lá no Pro Tour, então pega um Esper que foi bem, ó, esse deck foi legal nesse ambiente, e agora vamos começar a adaptar. Mid-range é isso, tá, gente? Mid-range não perde pra hate normalmente. Mid-range perde porque jogaram acima dele, jogaram abaixo dele. E aí ele vai tentar se adaptar pra pegar essa galera. Então, por exemplo, o Grixis. O Grixis tem uma força muito grande contra o Esper, que é a questão de que o Verse não pega ele. Então, as principais cartas ali, Verse é ruim. Se a principal remoção do cara não consegue acertar, aí é complicado, vão ter que trabalhar outra remoção. Os decks de dragão são muito bons contra a velocidade lenta do Esper, até porque se o Esper estapar, ele perde. Pô, vamos ter que ficar esperto então nessa aceleração de mana, às vezes vai ter que jogar com mais counters, Disdainful com uma carta muito mais interessante, e por aí vai. Sabe, tem que ser mais agressivo com descartes. Tinha muito Duris não pega Gold Spam. Então vou ter que trabalhar com outros descartes, etc, etc. Então essas escolhas também. Quem foi mal... né, e vai ter que, né, sentar e pensar um pouquinho na vida, é o Nahrunis, que tava até com uma porcentagem razoável no formato, mas a conversão não foi tão boa. E assim, né, o mal dele é 41%, também não é um pesadelo, dá pra arrumar um pouco desses números. Agora o Jund de tokens, né, Jund de tesouros e tal, essa galera foi realmente mal e não teve um dia muito bom. Mas assim, Jeskai Control, Grixis Tempo, vulgo Grixis Vampiros da Channel Fireball, Jeskai Combi, Zed Control, o próprio Jund Midrange, o Temur Agro e Esper são todas escolhas muito boas. Pra mim o Runas ainda é uma escolha interessante, mas vai ter que adaptar. O Runas normalmente quando ele se dá mal, ele vai lá pra baixo, ele adapta o side e sobe. Até porque o Runas tá voltando pro radar, porque no Magic Online... e em torneios independentes também na Arena, o Runas foi muito bem. Então o número de grifos sobe. Quando o número de grifos, né, de arcontes de Eméria sobe, o Runas desce. Porque é muito chato jogar contra. O Runas começa a ter que arrumar o seu side. Então, pra ganhar as matches dele um pouco melhor. Mas quando a gente olha essas partidas do dia 2, a gente começa a concluir que esses são os melhores decks. E é aqui que você devia começar a esquentar a cabeça. Lembrando, exclamação torneio, você já tem um link para um torneio dando 500 doletas, 500 petrodólares, tá? Um torneio de graça da Edge Tournament. Então, que você pode jogar e dá bom. Specific Iteration é mais forte que crack. Não, a carta é muito boa. O Sanduba escolheu mal esse Jund. Não, cara, eu falei um pouco no primeiro vídeo só sobre a preparação dele, como outros brasileiros, assim. A preparação dele foi um pouco mais individual e... É difícil você, numa preparação dessa, conseguir quebrar muito bem o formato. Eu acho que ele leu muito bem no histórico. E eu não acho tão ruim a escolha dele. O Jund dele... tem muitas dessas peças desse Jund mid-range, né? Que foi uma boa escolha. Pra mim, Jund é uma ótima escolha. Mas tem que adaptar algumas peças aqui pra jogar, né? Depois eu vou dar uma chafurdada boa nas listas pra gente pegar coisas interessantes. Porque assim, às vezes tem alguns decks que não vão tão bem, mas a gente consegue pegar linhas interessantes. Então, por exemplo, os japoneses estavam com um Temur Control muito interessante com o Titã da Indústria, que pra mim é um caminho pra se pensar lá na frente. Pra mim o deck, a coqueluche entre os jovens agora é o Grixis Vampiros. Mas depois abrir ali as decklists e trabalhar com calma elas pra ver o que tem principalmente de aplicações interessantes. Então, pô, essa carta que não tá tanto no meta, os caras usaram e foi legal nisso aqui, não deu certo em tal coisa. Isso também é muito importante. Mas a gente pega esse primeiro momento de standard, né? Pra dar
Aquele coisa, Runa senta no cantinho do pensamento. Pra mim isso resume muito bem, Runa sentou no cantinho do pensamento. Tá, essa foi a nossa parte do Standard, né? Lembrando, o Top 8 será Standard, então a gente vai ver isso mais e mais aplicado. A gente vai ver essas matches com uma profundidade maior, tá bom? Então, por exemplo, a Mirror de Jeskai Combo, ela tem uma certa profundidade que a gente vai poder ver. Se você quer jogar com alguma coisa que está no Top 8, eu recomendo muito estudar os jogos de amanhã. Tá? Ah, Rodel, eu vou jogar de Sky Combo, eu quero pegar as manhas do deck. Você vai ver ali. Por quê? Rodel, por que tem essa profundidade toda? Porque são muitas partidas em alto nível contra oponentes que estudaram a match. Então, a tendência é você tem que começar a fazer aquele jogo, né? De o que eu penso que o meu oponente pensa que eu penso. Então, você dá essa aprofundada um pouco maior a partir dos jogos de amanhã. Então, fique esperto. Lembrando, amanhã, assim como hoje, assim como ontem, tem o terceiro tempo. Então, terminou a transmissão do Top 8, temos um campeão, cola aqui, que a gente vai estar analisando tudo isso com calma. Soul Chapter parece muito bom. Parece muito bom, parece muito bem posicionado. Concordo plenamente. Vamos para... Essa aqui é do Standard, essa aqui é do Histórico. Vamos para do Histórico. A do Histórico tá um pouco menorzinha. A gente vai dar também aqui uma geral. Então, Selesnya Humans realmente teve esse momento maravilhoso. E a grande dúvida é, Selesnya Humans e Golgari Food, quando eles se encontrarem, o que vai acontecer? Normalmente, o Golgari Food ganha. Só que, por exemplo, nas duas últimas rodadas, nós tivemos vitórias do Selesnya Humans, jogadores que estavam jogando muito essa match. Fica essa recomendação, né? Dica pra você que vai treinar, que vai se preparar para um grande evento. Sabe aquela match que é ruim? Senta e joga. Mas não senta e joga no Arena, tá? Agora aproveita que vai ter um tabletop e tal, etc. É óbvio que com formatos de Arena é mais difícil fazer isso. Mas, por exemplo, a gente vai ter grandes torneios Pioneer. Aí você fala, pô, Rodel, eu quero começar a jogar Pioneer. Inclusive, você vai entrar lá no Apoie-se, exclamação Apoie. Vão ter vários guias lá, tá? Que vão te ajudar a você começar bem no Pioneer. E aí você vai falar, pô, Rodel, tal match... Por exemplo, o Inota versus Fênix no Pioneer. É muito difícil essa match pro Inota. Sabe o que você vai fazer? Você vai chamar um amiguinho seu, você vai chamar o Jefferson. Jefferson, você tem um Inota, né? Aí o Jefferson, tenho. Eu imagino um Jefferson com essa voz. Perconheço um Jefferson que tem uma voz, sei lá, normal. Mas... devaneios. Aí você vai falar, Jefferson, vamos quarta-feira na loja? Vamos ficar jogando essa match, tipo, várias melhores de 3? Pô, vamos. Aí a gente vai jogando... Melhor, vamos jogar vários games 1. Você começando, eu começando. Vocês vão jogar várias vezes. Aí eu vou falar, pô, dá não. Se o Jefferson faz coisa no gelo, eu perco. Então eu preciso ter um determinado plano de jogo. Depois fazem isso com side. Aí vocês vão trabalhando as opções. Pô, eu acho que toda vez que eu fizer Saraivada, eu ganho esse jogo. Saraivada, então, meu querido, você vai tirar do deck, vai colocar aqui do lado. Sempre que o seu oponente fizer tal coisa, você vai comprar Saraivada em vez de comprar do deck. Aí você vai começar a fazer o quê? Treinos... Né? Qual que é o resumo dessa ópera toda? Treinos específicos. O pessoal do Selesnya Humans treinou muito essa match. A match era ruim, beleza, mas eles ficaram. Como é que eu ganho a match, então? Como é que eu arrumo essa match pra, se o meu oponente vacilar, eu ganhar? Foi o que eles fizeram, foi o que aconteceu. Então, o Simon Nielsen, por exemplo, ganha uma partida dessa muito difícil, mas muito bem pilotada por ele. O Selesnya Humans muito impulsionado por esses novos jogadores que foram muito bem. O Rakdos Arcanista também teve um crescimento muito interessante. Ele era um deck que não estava nem bem cotado antes do Championship e conseguiu subir muito bem, né? A match contra a Fênix estava complicada. Na verdade, o Fênix foi o alvo meio que de todo mundo. O Azorius Affinity também cresceu muito. O Golgari Food deu uma caída, né? Do primeiro dia pro segundo. O Fênix caiu bastante, o Auras caiu bastante, então a gente coloca o Selesnya Humans como o grande vencedor de todo esse processo. Ali, quando ele consegue sair nesse 50-50 com uma bad match, a vida dele tá muito boa. O Arcanista também, né? A match deve ser bem difícil. Então, o Humans conseguiu fazer uma coisa que um brother meu falava muito, que eu gostava, que era assim: Magic é igual tênis, você tem que garantir o seu saque e tentar segurar o serviço. Ele segurou 2 serviços, garantiu 3 saques e tem um dia muito bom, tanto que vários jogadores de Selesnya Humans garantindo o seu top 8.
né, tiveram um bom championship no geral. A partida do Shota de Jund contra o polonês, o Schutz, de Sky, foi uma aula de como... Sim, o Championship eu gosto muito, galera, porque dá pra gente realmente ter aulas de como jogar quando a situação... Quando o Kanister, né, a partida dele contra o Wade Duke foi um assalto, mas... foi uma aula de como jogar contra a parede. Várias decisões do Kanister são difíceis ali. Então você consegue aprender, nem que seja por osmose, né? Por dar uma olhada. Quero jogar Pioneer, ainda bem que o formato é acessível. Cara, tem coisas que ainda são acessíveis no formato, cara. Ainda são. E aí, Vinícius, como você tá, meu querido? Mas daí é mais ou menos nessa pegada, tá ligado? Então a gente tem esse segundo dia, né? E como ele vai se desenvolver. Mas, como eu falei, a parte mais importante é, pensando em torneios futuros, claro, você vai jogar um torneio histórico, é porque eu não tô esperando tantos torneios históricos, mas, por exemplo, Silêncio em algumas, obviamente, uma das melhores escolhas. A dos Arcanistas cresceu muito em prioridade, o Azorius Affinity cresceu muito em prioridade, eram decks que eram marginais e cresceram. Mas pro Standard, é que nem eu falei, de novo, né, nós teremos Goldspan Dragon aparecendo no formato, e agora se adaptar para isso é extremamente importante. Lembrando, coleguinha de Esper, o mundo não acabou, ele apenas mudou, tá? Então é uma questão de você se adaptar a isso. Lembrando, você que está vendo no YouTube, você pode ativar as notificações, assinar o canal para ter mais conteúdo desse tipo.